Olá, pessoas, tudo bem? Bem, aqui nesse canal são crimes, né? Casos de crimes. O que é importante é que seja feita a justiça, que não seja esquecido, que não aumente esses casos por falta de punição. Não deixa de ser uma grande ajuda as visualizações, estarem na internet, sabe? Porque eu sei que nada vai parar, não é exposição, mas quanto mais assim encoberto mais não existe a questão de conseguir. Então, com todo respeito, eu falo aqui desses acontecidos e para os familiares que ficam agradecidos, incrível que pareça, eles ficam agradecidos, tá? Porque eles não querem que se esqueça. Que nós que nunca passamos por uma coisa assim, a gente não tem entendimento que eles têm. Eles não querem que esqueça. Eles não querem que esqueça. E não querem que aconteça novamente. Então, é um pedido de justiça. E vamos lá com a história de uma pedagoga, tá? Que ela trabalhou 37 anos para a Secretaria Estadual de Goiás. Ela não era somente uma professora, ela era uma agente social. Ela levava, além do conteúdo, do ensino, ela era incansável na luta por um mundo melhor. Pelo menos ali naquelas escolas que ela trabalhou, que não se vendesse entorpecentes dentro. E ela ia fora, tanto que foi reconhecido até em homenagem a ela. Vamos lá. O aluno problemático se vinga da diretora da escola. Ela era diretora na época que ele estudou, fez o ensino fundamental dele, tá? Na escola que ela era. E por ele ser muito uma pessoa, um rapaz problemático, e vendia entorpecente dentro da escola, não dava paz na sala de aula, mandavam sempre ele para a diretoria. E lá na diretoria, ela conversava com ele, ela fazia todo o impedimento, e isso foi ficando nele, porque ele vivia na diretoria. E ela já tinha esse caminho da construção, né, para ele sair dessa vida. Ela encontrava ele na rua, ela falava: larga, para com isso. E isso foi gerando ali muitos anos depois, ele mantinha essa raiva dela. Não acho que, não sei, somente por impedir o negócio dele um pouco, mas pelo talvez o que ele não tenha tido em casa. E que, né, quando a gente é criança, adolescente, que os pais ficam ali falando, explicando, talvez ele se atormentasse com aquilo, tá? Mas nada se atormentasse, ela queria ajudar. Mas, né, tem que ver ali que
da adolescência, ele foi já numa idade mais, né? Depois dos 23 você já é considerado realmente um adulto, né? E ele levou esses anos todos com ele. Vamos lá. Não vamos esquecer os feminicídios e suas vítimas. Cleide Aparecida dos Santos tinha 60 anos. Ela tinha 60 anos, de 37 anos de magistério. E ela continuava trabalhando. Mas ela queria se aposentar, porque ela não era, o filho dela já era adulto, tá? Mas os pais estavam bem idosos e ela queria dar mais tempo a cuidar deles. E ela já estava planejando a aposentadoria dela para poder se dedicar aos pais. A professora Cleide Aparecida dos Santos passou 37 anos da sua vida na área de educação como servidora do estado de Goiás e atuava em tempo integral no momento num colégio com alunos de educação especial. Tendo trabalhado 37 anos, era muito conhecida, muito querida no trabalho pelos alunos e docentes. Ela sempre buscou a transformação dos alunos. Cleide amava trabalhar, né? Ela amava o seu trabalho, mas procurava essa aposentadoria, né? Quando ela já estava nessa escola das crianças especiais, ela já não era diretora, ela era até auxiliar. Bem, havia um ex-aluno dela que sempre a odiou. Ela era muito querida, mas esse a odiava mesmo. Ele nunca escondeu durante esse tempo que ele tinha esse ódio. Ele, em outro colégio que ela era diretora, há anos atrás, Henrique, por usar entorpecentes, e vendia entorpecentes dentro e fora do colégio. O Henrique começou a guardar rancor, pois mesmo depois de sair da escola, como moravam próximos, ela sempre falava com ele, ela parava na rua com ele, quando ele estava fazendo os negócios dele, né, para conversar e dar conselhos para ele. Bem, o Henrique, com 24 anos, trabalhava no momento como auxiliar de produção e adorava corridas de bicicleta. Henrique ainda usava entorpecentes e comercializava, chegando a ser preso, tá? Antes com balanças, drogas, dinheiro, mas por ser réu primário ele saiu, tá? Por uma denúncia anônima. Também aí fica assim, será que ele não pensou também na cabeça, né? Não esqueça que ela era atuante quanto à venda fora e dentro da escola. Bem, voltando, ele como réu primário ficou pouco tempo preso. Eles já não se viam tanto, pois ela mudou para essa escola das crianças especiais, né? Começou a frequentar, mas ele começou a frequentar ali bem próximo à casa dela, bares, e começou a ameaçar ela, mas ela não contou a ninguém. Aí no dia 23 de agosto de 2022, lá pelas 11 horas da noite, todos estavam dormindo. Os pais dela na casa da frente e ela, o filho de 24 anos, moravam atrás. O filho ouviu barulho na cozinha, os cachorros, a gritaria, e viu um homem encapuzado. Na realidade não era encapuzado, ele colocou uma blusa, né, uma camisa marrom, né, viu um homem encapuzado. Chamaram a polícia, que em 1 hora não apareceu. Eles aguardaram e ele estava por ali. Veio
Um tio que olhou a casa, que ela começou a ligar, né? E viu que não tinha ninguém e voltaram. E foi embora. O que aconteceu? Ele entrou, pulou o muro, quebrou, assim, entrou, ele já tinha entrado pela janela do quarto do filho. Quando ele viu o filho dela, ele não fez nada. Aí o filho perguntou: quem é você? Isso antes de ligar para a polícia, tá? Ele saiu. Como ele ficou ali, ele retornou depois que saíram, né? E a polícia não tinha aparecido. Ele voltou. Os dois foram para a sala correndo, a mãe e o filho. O que acontece? A mãe, quando eles não reconheceram, o alvo dele era ela. Quando ela abriu a boca para gritar e espantar ele que tinha uma porta de vidro, ele empurrou, tanto que ele teve pontos e machucou feio, né, no pé, o que levou até encontrá-lo. Ele esfaqueou ela muito. E o filho dela tentando ajudar, ficou com os braços feridos, as mãos, mas não adiantou. Ela veio a falecer. Quando os bombeiros chegaram, ela já estava falecida. Ele fugiu rapidamente. Câmeras. Foi pegar ele indo e ele vindo. Tá? Só que ele coberto. Mas pela bicicleta, pela roupa, pelo porte físico. A polícia, quando chegou lá, teve acesso a isso. E foi, pelo sangue derramado, como eles não moravam muito longe, e pelas câmeras, deu para ter uma ideia de onde era. Chegando na casa dele, tinha muito sangue. Aí foram em algumas casas ali, né? Mas chegaram na casa dele. Tinha muito sangue, muito sangue. Aí eles começaram a procurar as emergências. Aí numa UPA ele estava lá, fazendo os pontos no pé. E às 10 horas da manhã ele levou ordem de prisão. Essa prisão foi em flagrante. Ele confessou, mas dava para ver visivelmente que ele estava muito drogado ainda. Muito, mas muito drogado. Veio um advogado, depois veio aquela situação, né, gratuita para ele. Bem, ele confessou, mas ele disse que não era era só para dar um susto. Para dar um susto. Bem, ele ficou na condicional. Ele foi preso em flagrante. Depois passou para prisão condicional. Isso tudo em 3 dias, tá? O filho diz que espera que ele fique lá. Ainda como é um crime recente, ainda não há o julgamento, mas ele está detido e bem detido, tá? Está no presídio. Ele foi levado até para um outro município. E o que acontece? Houve aquele clamor todo, Ela era muito conhecida, a Secretaria de Educação de Goiás mandou todos os dizeres. Teve uma questão do luto nas escolas, porque ela é uma professora muito atuante, ela é muito conhecida, muito conhecida. Um deputado conseguiu fazer lá com que se mudasse o nome da escola onde os dois se conheceram para a professora Cleide, né? Para a professora Cleide Santos, escola estadual. É um caso que comoveu muito, é um caso que repercutiu muito, e tendo o julgamento,
voltarei aqui, porque ele é um caso recente. Ele é um caso recente. Enfim, ela nunca imaginou que nessas questões todas ela era muito amada. Que ela... Alguém que ela tentou, de uma maneira como algumas professoras falam, eu não meto, porque fazer o trabalho dos pais. Não, ela fazia sim. E talvez ela tenha ajudado muito os outros alunos ali que gostavam dela não entrar no mundo das drogas ali onde ele estava oferecendo, onde ele vendia dentro da própria escola, e permaneceu 10 anos. E acredito que esse emprego de auxiliar de produção, ele estava pelo período que ele saiu da primeira denúncia, né? Ele foi encontrado balança, dinheiro, drogas, tudo. Ele estava ali e as postagens dele eram tudo mentira, porque ele continuava como usuário e vendedor, né? E ali, e ele fazia na região das escolas, onde nossa, é um crime muito grave. Ele diz que o estopim foi que ele encontrou ela naquele dia e ela não falou. Ele falou com ela e ela não respondeu ele, o que a polícia diz que é fantasioso. E ele lembrou todo o passado, aqueles 10 anos anteriores, os 3 anos que ele passou lá naquela escola, na escola que leva o nome dela agora, para ver, antes do julgamento já houve até a mudança, tá? Em homenagem a ela. Então, eu acho que a gente tem que colocar as imagens, colocar tudo, para que essas famílias, e para que pare, e pelo menos tenha justiça, não caia no esquecimento. Um grande abraço. Ele curta aqui, por favor, ajude o canal a crescer. Ajude, porque é relevante, é muito relevante essa situação do feminicídio, de todas as outras questões, e só está aumentando. Não é porque nós temos a internet agora para mostrar. Ela só tem aumentado. Talvez se não tivesse a internet, estaria aumentando muito mais até. Um grande abraço.